Olá, Futura FM, programa Dom de Resende. Olá a todos os ouvintes e telespectadores da Futura. Aqui é o Matheus. E antes de começar a entrevista com a dona Terezinha, filha do vereador Sebastião Simões, trecho que dá um resumo sobre quem foi Sebastião Simões e qual foi sua influência para a cidade de Itajubá. Créditos à Academia Itajubense de História e ao Coronel Diniz por me disponibilizar esse breve resumo da vida do Sebastião Simões. E eu vou aqui redigi-lo antes de começar a entrevista. Sebastião Simões nasceu em 1/10/1905 e morreu dia 6/7/1986. Nasceu em Ouro Fino, Minas Gerais, onde, quando moço, trabalhou como confeiteiro, profissão que abandonou. Veio para Itajubá e ingressou na fábrica de armas, Orembel, desempenhando trabalhos em escritórios e fichários. Foi chefe do depósito de material, utilizando nos diversos trabalhos da fábrica, cargo que desempenhou com muita eficiência. Ultimamente foi-lhe confiado o serviço de apontadoria, no qual revelou o espírito de ordem e de organização. Vereador em vários períodos legislativos, foi, como camarista, o autor de memoráveis projetos, entre os quais a criação do brasão heráldico de Itajubá e a mudança da denominação da Praça Cesário Alvim para a Praça Todomiro Santiago. Amigo de leituras, estudioso e autodidata inteligente, dedicou-se a composições literárias e jornalísticas e produziu poesias e crônicas que publicou em O Sul de Minas e em outros jornais. Alguns de seus trabalhos poéticos foram enfeixados na coletânea organizada por Aparício Fernandes, intitulada, abre aspas, Anuário dos Poetas do Brasil, fecha aspas. Sebastião Simões foi um dos membros fundadores da Academia Itajubense de Letras. Pertenceu à União Brasileira dos Trovadores. Foi um dedicado a estudos bíblicos e era pregador da Igreja Presbiteriana. Boa tarde, Futura FM, programa Dom de Resende, Matheus aqui falando, e hoje eu estou aqui na primeira Igreja Presbiteriana de Itajubá, a qual aconteceu mais uma reunião da Academia Itajubense de História, hoje falando sobre Sebastião Simões. E agora eu estou aqui com a Terezinha, a conferencista do evento, para falar. E Terezinha, primeiramente, antes de falar sobre Sebastião Simões, eu gostaria de saber quem é a dona Terezinha e o que você fez da vida, etc. Você poderia falar pra gente o que você faz antes de falar sobre a história de Sebastião Simões? Antes da gente falar sobre a história de Sebastião Simões. Sim. Bem, eu fui professora primária em 3 escolas aqui de Itajubá, não é? Isso eu escrevi na biografia. E fui muito amiga do meu pai. Ele era realmente meu amigo. E foi muito importante essa homenagem que a Academia Itajubense de História fez para ele. Porque ele foi um homem que merecia essa homenagem, pelo muito que ele trabalhou nesta cidade. Ele amava Itajubá. Ele veio de Ouro Fino, mas ele se instalou aqui e amava a cidade em cada momento. Isso está bem na minha memória, desde que nós éramos meninas. E, dona Terezinha, você poderia falar bem, dando uma síntese de quem foi Sebastião Simões e a importância dele para a cidade de Itajubá? Bem, ele era muito importante no seguinte: ele foi um homem que não teve condições de frequentar uma escola superior, uma universidade. Como eu falei, tudo que ele sabia foi porque ele era um autodidata, ele estudava, ele se dedicava realmente e amava essa cidade de Itajubá. E nela ele foi muito conhecido e fez muitos trabalhos aqui em Itajubá, tanto na prefeitura como na fábrica de armas, que ele trabalhou 36 anos. Dona Terezinha, o que ele fez? O que ele fazia na fábrica de armas? Bem, ele entrou como servente de pedreiro, não é? E depois vira a capacidade dele, ele foi crescendo, então ele se tornou mestre. Ele trabalhava no escritório da fábrica de armas, que controlava todo o movimento da fábrica. Ele era um dos organizadores dos trabalhos da fábrica. Então ele que administrava os trabalhos da fábrica, etc. Sim, ajudava. Ele era um deles, né? Porque a fábrica era muito grande e muitos operários. Então eram muitos servidores que estavam à frente desse trabalho da fábrica. E ele era um deles, que estava trabalhando na direção e nos trabalhos
da fábrica. Dona Terezinha, a senhora falou que ele era pastor, presbítero aqui da Ele era presbítero da igreja, né? Foi presbítero até o fim de sua vida, né? Na segunda igreja. Mas aqui nessa primeira igreja, quando ele esteve aqui à frente, ele era professor de escola dominical, atuante na mocidade da igreja, que amava meu pai. E ele trabalhou muito e fez muita coisa aqui na igreja. E como é que foi a ingressão dele, por exemplo, para a política itajubense? Por que ele ingressou na política? Bem, ele entrou primeiro como vereador, não é? E depois ele foi crescendo, ele se tornou assessor do prefeito, assessor técnico, ajudou muito nos trabalhos aqui da prefeitura de Itajubá. Desculpe não querer forçar a sua mente, mas você poderia indicar alguma coisa que ele fez, uma lei, promulgou uma lei, ou trabalhou? Não, aí eu não me lembro, né? Eu era menina na época, então eu não me lembro assim de trabalhos que eu possa citar lá na prefeitura, não é? Eu posso citar aqui na igreja, porque aqui eu acompanhava, né? Mas na política a gente não entrava muito no assunto com ele. E no trabalho dele como jornalista do sul de Minas, a senhora acompanhou? Sim, ele trabalhava, ele tinha aquela coluna que eu falei, Reflexões, e ele influenciou muita gente com esse trabalho nos jornais que ele tinha, né? Porque não foi só no sul de Minas que ele trabalhou, mas ele trabalhou em muitos jornais da cidade, né? Principalmente lá naquela, chamava o jornal FI, né? Revista FI. Trabalhou muito lá nesse jornal. E em Brasópolis também, quando ele morou lá, com a segunda esposa, ele fez diferença na cidade. E tanto na parte de escrita, e problemas da cidade, ele ajudou muito. E na coluna dele, Reflexões, o que ele escrevia nessa coluna? Bem, ele escrevia reflexões, eram reflexões sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre projetos. Aí era uma coluna assim que não tinha aquele negócio determinado. Cada semana ele falava um assunto. Sobre um assunto novo, né? E como é que era o Sebastião Simões pai, no ambiente de casa? Bem, como eu falei na palestra, ele era muito amigo mesmo das filhas. A gente tinha liberdade de conversar inteiramente com ele sobre tudo, não é? Ele dava toda a atenção para a gente. Era muito importante isso, sabe? Muito importante. E é uma lembrança que todas as irmãs tiveram do papai, sabe? Um pai amigo, porque é difícil um pai ser tão chegado em filhos como o papai era, não é? A gente tinha, falar a verdade, nós tínhamos mais liberdade com ele do que com a mamãe. Era um pai conselheiro, então. Sem dúvida, em tudo. Dona Terezinha, agora só para encerrar a nossa entrevista, Sim. Você por acaso escreveu um livro, você poderia falar um pouquinho mais desse livro que você escreveu, para os ouvintes também alçarem a curiosidade e quererem adquirir também? Há uns 12 anos atrás, o meu marido pediu que eu escrevesse um artigo, porque ele queria dar para um amigo, né? Um artigo da Bíblia, que ele queria, falando do valor da Bíblia e o Deus da Bíblia. Eu comecei a escrever o artigo e fiquei entusiasmada. Do artigo saiu uma apostila. Aí um dia, o ano passado, a minha filha de Rondônia, médica lá em Rondônia, veio aqui em Itajubá. Eu estava com a apostila em cima da mesa. Ela levou e mandou os livros prontos, não é? Então ficou o livro Reflexões Bíblicas. Era um trabalho que eu fazia aqui na igreja, né? Apresentando a Bíblia. Então foi muito importante para ela, que me ajudou, e para mim, não é? E o livro pode ser adquirido a livraria Shekinah está vendendo o livro, sabe? Okay. Então, acho que mais ou menos R$25 que ela está cobrando cada livro. Tá, Tá bem? Dona
dona Terezinha, muito obrigado pela entrevista mesmo. Eu que agradeço a atenção. Aí se você quiser acompanhar, vai estar pela Futura FM no programa Dom de Resenha. Tá bom. E perdão, antes de terminar, qual que é o nome do senhor? José. José, qual que era? Que memória que o senhor tem do Sebastião Simões? São as mesmas, né? Que ela escreveu, porque nós compartilhávamos, né? Com ele, né? Namorava a Terezinha, depois fiquei noivo, né? Depois me casei, então tá sempre em contato com eles, né? Então o que ela descreveu dele é mais ou menos isso. A gente tem lembrando dele, né? E perdão, qual que é o seu nome? Josué, muito obrigado. Ok. Muito obrigado, dona Terezinha. Deus te abençoe. E voltamos agora com o programa Adão de Resenha.